Eu te cumprimento com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um estudo bíblico. E hoje nós vamos estudar sobre o Apocalipse. Daremos uma série de estudos sobre o Apocalipse. No capítulo 19 de Apocalipse, Jesus ele fala para João: escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Glória a Deus. Então, nós vimos aqui neste versículo que, de uma forma geral, o Apocalipse ele se divide em três partes. E a primeira divisão é o capítulo 1, que estão escritas coisas que João já tinha visto, já tinha acontecido para João. A segunda divisão é no capítulo 2 e 3, as coisas que são presentes na época de João, aquelas cartas, 7 cartas às igrejas. A terceira divisão estão nos capítulos 4 ao capítulo 22. São as coisas que depois destas hão de acontecer. São as coisas futuras. Então, nessa série de estudo que nós faremos, passaremos a estudar a partir já da terceira divisão. É o que mais interessa para os irmãos, onde os irmãos sempre ficam com mais dúvida e gostariam de aprender. Então, são as coisas futuras de João, onde Jesus fala as coisas que hão de acontecer. Cabe lembrar que a partir do capítulo 4 de Apocalipse, não se fala mais da igreja atual, porque entre o capítulo 3 e o 4, a igreja é arrebatada. Até o capítulo 3, fala-se repetidas vezes da igreja, que são as igrejas da época de João e da nossa época. A partir do capítulo 4 até o 22, não se fala mais a palavra igreja, a não ser uma única vez lá no encerramento do livro. No capítulo 4 ao 22, fala apenas dos que ficaram na terra durante o arrebatamento. Então veremos do capítulo 4 ao 22, onde somos levados à época da volta de Cristo com a igreja, que já tinha sido arrebatada. Essa volta de Cristo com a igreja é para julgar os que ficaram aqui na terra e morar 1000 anos na terra, na época do milênio. Então, do capítulo 19:1 ao 22:5, nós veremos o verdadeiro fim de tudo que é material. E como eu falei, a palavra igreja, os que foram arrebatados antes da tribulação, somente vão ser citados no encerramento do livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, versículo 16. Vale ainda lembrar e verificar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e o versículo 9, que esses julgamentos não são para a igreja. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, como eu falei, entre o capítulo 3 e o 4 de Apocalipse, a igreja será arrebatada, como um relâmpago. E isso nós podemos ver também em Mateus, capítulo 24, versículo 27, 38 e 39. Versículo 27 fala assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 38.
Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Então, se olharmos em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, versículo 13 ao 18, e também em 1 Coríntios 15, 51 e 52, nós vamos poder ver escrito sobre o arrebatamento. Glória a Deus. Então, conceituo os irmãos a pegarem 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, e 1 Coríntios 15, 51 e 52, e lerem essas passagens maravilhosas que explicam sobre o arrebatamento. Então, a partir do arrebatamento da igreja, no capítulo 4 de Apocalipse em diante, será um tempo de angústia para Jacó, para Israel. E também para os outros que não aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse será um tempo quando Deus julgará o mundo por sua rebelião contra ele. Aqui será necessário trazer 3 leituras bíblicas para se entender melhor. As leituras estão em Jeremias e Daniel 9 e Daniel 12. Vejamos aqui, então, em Jeremias 30, 17, que fala assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livre dela. Glória a Deus. E em Daniel, capítulo 9, versículo 12, fala assim: E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como tem feito a Jerusalém. Misericórdia. Em Daniel 12:1, a palavra fala: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos de teu povo. Haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Glória a Deus. Então, essas passagens deixam bem clara sobre esse sofrimento que passarão os que ficaram, os que não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Então, tranquilamente agora, nós podemos começar a estudar com uma garantia que todos esses tormentos que estão aqui no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, não são para os que estão em Cristo ou para os que morreram em Cristo. São para os que ficarão. E deu também para perceber que precisamos ler a Bíblia por inteiro, para que nós possamos entender esse livro de Apocalipse. O Apocalipse é o encerramento de toda a Bíblia. Então, a parte profética do Apocalipse começa no capítulo 4 ao 22. E então, do 4 ao 22, nós também dividiremos em 4 partes, em 4 subdivisões. Anote ali, a primeira subdivisão é o capítulo 4 ao 18, que vai falar do julgamento. A segunda subdivisão é no capítulo 19, que é o retorno de Cristo com a igreja. A terceira subdivisão, que já está no capítulo 20, é Cristo prendendo Satanás. E a quarta subdivisão
é no capítulo 21 e 22, que vai falar da eternidade. Então, de posse de todos esses conhecimentos, vamos dar o início à leitura do Apocalipse, com alguns intervalos para os comentários. Então, os capítulo 4 e capítulo 5, capítulo 4 e capítulo 5, ligam a exortação anterior da igreja com o triunfo e a punição no futuro, no capítulo 6 a 22. Então, iniciando a leitura, João é arrebatado em espírito. E ele entra no céu. E ali João contempla todo o trono de Deus. Contempla a majestade de Deus. E vê também aquela grande comitiva, se é que podemos falar assim, aquela grande comitiva que acompanha Deus. Ele vê todo aquele grupo que completa, né, a glória e a majestade nas alturas. E no capítulo 4, no versículo 1, a palavra fala assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O arrebatamento da igreja, então, ocorreu neste momento. E tudo que se segue, do capítulo 4 ao 20, está relacionado com um período de 7 anos. 7 anos de festa no céu, a igreja que se encontra com Cristo, o noivo com a noiva, e para os que ficaram fora do arrebatamento, terão então esses 7 anos de enfrentar o tempo da tribulação. Então João vê uma porta aberta no céu. E João recebe um convite para entrar por essa porta. João contempla a câmara, o lugar de Deus, o lugar do Rei dos Reis. E o próprio Jesus glorificado que convidou o servo João: sobe aqui. Foi Jesus que convidou. E no versículo 2, fala assim: que imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E o primeiro objeto que João viu após o seu arrebatamento no céu foi um trono. E sobre esse trono fala um estava sentado. João não viu, não fala da descrição da aparência exterior desse um. E no versículo 3, fala assim: e esse que se achava sentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Essa passagem também ela está relacionada em Daniel no capítulo 7, versículo 9 e 10. As pedras de jaspe, ela representam a glória e o poder de Deus. As pedras de sardônio representam a obra redentora de Jesus Cristo. E o arco-íris, semelhante à esmeralda, confirma a esperança de todos os salvos de compartilhar a paz que Deus nos dará no céu. Esta esperança, ela se manifesta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, naquele pacto com Noé, após o dilúvio, e no Novo Testamento, a esperança de todos através de Jesus. Glória a Deus. O versículo 4 fala assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. Tronos com 24 anciãos.
Os anciãos, vestidos de branco, com coroa de ouro em suas cabeças. Estes 24 anciãos, eles lembram os nomes das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, que estão escritos nas portas da Nova Jerusalém. Isso podemos confirmar lá em capítulo 21, versículo 12 ao 14, que lá está escrito que tem 12 portas e que está escrito os nomes das 12 tribos e dos 12 apóstolos de Jesus. O versículo 4 fala que eles trajavam vestes brancas, vestidos brancos. E vestidos brancos representa a justiça dos santos. Se vocês quiserem confirem lá em Apocalipse 19, 8. O Apocalipse é praticamente autoexplicativo. As coroas na cabeça lembram que tudo isso é futuro. Tudo isso é futuro. Depois da vinda de Jesus, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 4 ao 8, fala que os vitoriosos serão coroados. Mais uma explicação aqui, por isso que nós temos que ler a Bíblia por inteiro, para poder entender o Apocalipse. Já no versículo 5, fala assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os relâmpagos e trovões mostram a majestade e o poder de Deus. E isso fala lá em Salmos 21, 29. E as 7 tochas de fogo são uma representação do Espírito Santo em sua obra completa, ou seja, a plenitude do Espírito Santo. E Moisés também colocou 7 tochas quando preparou o tabernáculo, conforme Deus mostrou para ele no monte. Está lá em Êxodo, capítulo 25. Se os irmãos quiserem procurar, Êxodo 25, 32, 37 e 40. Já partindo para o versículo 6, a palavra fala assim: adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. Aqui, o mar de vidro, que semelhante ao cristal, é a serenidade do governo de Deus. Representa a pureza. Ali tudo sempre é calmaria, é calmo e de perfeita paz. Já os 4 seres viventes, os animais, são os querubins, são seres angelicais. Os querubins, eles estiveram presentes na queda do homem, quando Adão caiu, lá eles guardaram a árvore da vida, e agora, neste cenário, deste versículo, eles também participam na celebração da redenção do homem. Então, na queda e na redenção, eles estão participando. Já o versículo 7 e 8, que cabe ler junto, fala um pouco mais sobre esses querubins. Versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e o Todo-Poderoso, aquele que era,
que é e que há de vir. Glória a Deus. Então, aqui nesses 2 versículos, nós vimos 4 seres. Um parecido com um leão, um touro, e outro um homem e outro uma águia. O leão, ele representa a realeza, representa o poder de Deus. Já o touro ou o novilho, conforme a versão bíblica que você tem, fala da força de Deus. O homem representa a sabedoria de Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a águia representa a visão de Deus, a exatidão das obras de Deus. E Ezequiel também fala sobre isso. Ezequiel, ele teve uma visão sobre esses seres. Está lá nos capítulos 1 a 10 de Ezequiel, uma leitura um pouco extensa. Prosseguindo aqui no versículo 9, versículo 10 e 11, que faremos junto, a palavra fala assim: Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Glória a Deus. Então podemos ver que são esses 4 seres viventes que conduzem toda a criação a adorar a Deus. E lembrando sempre que a visão de João é para o futuro. Então, os anciãos, neste momento, não estão no céu. Eles estarão no céu depois do arrebatamento. Esse assunto nos lembra lá na leitura de Daniel, no capítulo 7. E aqui nesses versículos, temos um sinal de adoração e de respeito supremo, e seguido de um cântico de vitória, que mostra o verdadeiro culto no céu ao Supremo Criador. Os anciãos fazem uma adoração mais profunda, onde prostram-se diante do trono e lançam as suas coroas, um gesto de submissão e respeito a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aqui eu vou ficar por hoje. Eu agradeço a oportunidade que me deram, os que ficaram comigo até este momento. Deus esteja abençoando a você, a sua família e a todos que te cercam. Que Deus dê sabedoria, dê inteligência, capacidade, discernimento para você, para que você possa entender cada vez mais a palavra de Deus. Um abraço a todos e até a próxima.